Tá gravando, pessoal, podem começar. É por ordem A alfabética? gente vai começar com que tema? O capítulo ou a securitização? Parou na desregulamentação e orçamentos da crise, né? Mas aí não tinha ficado estabelecido de começar a falar sobre securitização, aí depois a gente vai para o retorno ao capítulo. Ah, sim. Comecem fazendo a introdução do vídeo, é um bom começo. E aí depois vocês escolhem, não precisa seguir sequência. Tá? Vocês podem começar ou de onde vocês pararam na obra, lembrando onde foi que vocês pararam, e aí vocês fazem a discussão como acharem mais pertinente. Quem vai mediar, pessoal? Quem vai começar o vídeo? Tá sem áudio, Cíntia. Eu tô vendo checar agora quem é o mediador. Acho que é a Nicole. Como era do capítulo? Lembrando Tiago, que vocês podem mediar, qualquer um. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sou eu, é que minha internet tá péssima, gente. Desculpa. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai dar continuação à discussão do capítulo 4 do livro da Mariana Mazzucato. E aí, hoje, diferente dos formatos que a gente está acostumado a fazer, vai ser uma discussão conjunta entre todos os membros petianos. E aí, vai ser por ordem alfabética, Cíntia, acho que pode dar início. Cadê? Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende da hora que vocês estão assistindo, né? E aí, como ficou acordado no nosso último encontro, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que é securitização, né? Ficou da gente pesquisar e tal. Então, assim, eu fiz uma pesquisa bem rápida, né? E aí eu vi que vai ser basicamente um estilo de materialização, assim, a forma do dinheiro se materializar, né? Seria uma ideia de um dinheiro futuro de forma antecipada. Me lembrou também um pouco da ideia do crédito, do cartão de crédito, né? Que é aquela ideia que você antecipa um dinheiro, né? Então, eu acabei fazendo essa associação, né? E aí, eu também li que ele fala, né? Enfim, onde eu li, eu nem lembro se eu peguei, minha gente, mas, enfim, as instituições, né, que eles vão adquirir e vão transformar esses créditos, elas vão escolher, né, a melhor forma que elas vão ter para comercializá-los, né? E aí, eles também vão falar que vão oferecer para possíveis investidores que eles vão comprar esses títulos com uma expectativa de retorno a longo prazo. Foi basicamente isso que eu peguei. Então, quem quiser dar outras contribuições, que viu mais coisas sobre, levantem as mãozinhas. Beleza. A minha foi diferente. O que eu achei de securitização é que, como o próprio nome fala, que tem a ver com segurança e proteção, né? É um processo de segurança de uma dívida, né, que garante ao credor o pagamento antecipado, né, e que essa dívida ela é transformada em títulos que depois é vendido aos investidores. Foi isso que eu consegui achar de securitização. Gente, deixa eu só dar uma dica enquanto eu ainda estou aqui bem rapidinho para vocês. A securitização, na verdade, é um instrumento financeiro, né, em que você agrupa diversos tipos de títulos de dívida com características semelhantes, você agrupa esses títulos e transforma essas dívidas, esses títulos de dívida, em um novo título, tá? Que pode ser vendido novamente. Então, securitizar é como se fosse você juntar várias coisas, vários tipos de títulos de dívida, e transformar aquilo em outra dívida que vai ser repassada para frente. Então, qual é a essência? Aparentemente, e isso estava ali na base da crise de 2008, aparentemente, você dilui os riscos entre os investidores, mas os riscos não desaparecem, tá? E por que se faz isso? Se fez muito isso no mercado imobiliário, por exemplo. Porque o que acontece? Você tem no mercado imobiliário, normalmente você tem ativos e passivos de prazos diferentes. Tá? Então, você concede um empréstimo imobiliário que a pessoa demora 20 e tantos anos para pagar. Então, se você tiver muito descasamento, né, o descasamento entre ativos e passivos, reduz a questão da liquidez. Então, o que é que foi se fazendo?
pegava esses títulos, né, essas dívidas imobiliárias, agrupava com outras dívidas e nesse instrumento chamado securitização, e você revendia. Então, aquele banco, a responsabilidade daquela dívida deixava de ser do banco, você passava, mas continuava tendo a responsabilidade de alguém. Tá? Então, você repassava aquilo, e quando você fazia, tem uma empresa responsável, uma instituição responsável por fazer isso, e você reclassificava os riscos. Porque nos Estados Unidos, vocês sabem que tem títulos AAA, AA, A, depois triplo B, então assim, e assim segue até chegar lá embaixo no que eles chamavam de lixo tóxico, que eram os títulos mais arriscados, que eles eram, vamos dizer assim, embalados, securitizados junto com outros títulos e reclassificados. Então, títulos de alto risco, agrupado com outros títulos, eram reclassificados. Aí entra o papel das instituições, né, aquelas instituições todas lá dos Estados Unidos de classificação de riscos, que reclassificava e você acabava, não é bem omitindo, mas é quase isso, você acabava mascarando, né, os riscos. Eu sempre costumo dar um exemplo. Você começa fazendo um suco de laranja e sobra ali o bagacinho da laranja. Aí você mistura com o bagacinho do suco de acerola que sobrou. Aí você vai misturando. No final é difícil saber, né, de onde você começou, quais os riscos que estão envolvidos nesse processo. E a securitização, ela foi introduzida mais ou menos nos anos 60, no mercado de automóveis, né? Eu acho que foi onde primeiro apareceu, se eu não me engano. E já nos anos 60 ela foi adotada no mercado imobiliário, né? Só que aí junta essa inovação financeira, que é a securitização, com todas as outras que foram sendo geradas ao longo dos anos, né? Principalmente para driblar a regulação, porque regulação e inovação financeira é gato e rato, regula, inova. E aí você chega na crise de 2008 com muitos títulos securitizados, e essa palavra, essa inovação financeira, esse instrumento financeiro, ganha muito espaço, que nada mais é do que isso. É você embalar outras dívidas, juntar elas e reclassificar e transformar esse agrupado de dívidas em títulos vendáveis. É mais ou menos isso. Pode falar, Raí. Boa tarde, gente. Cara, eu não liguei a câmera porque eu não tô em casa e eu tô usando só o 3G. Aí só pra conexão ficar um pouco melhor. Jogando essa parte sobre securitização, né, eu pesquisei e ele me deu um exemplo. Eu achei na internet um exemplo que, por exemplo, uma empresa, ela vende produtos e serviços e recebe a prazo, mas ela precisa de capital de giro para continuar funcionando enquanto ela não recebe. Aí, com a securitização, essa empresa ela consegue o fôlego financeiro, porque ela vai vender seus recebíveis para a securitizadora e vai receber sempre à vista. Nisso, seus clientes continuam pagando a prazo, só que agora eles vão pagar diretamente à sua securitizadora. Aí, de onde vem esse dinheiro, né, para a securitizadora pagar a sua empresa? A securitizadora ela converte os recebíveis em diferentes tipos de títulos, que são comprados por investidores no mercado de capitais. Inclusive, pegando o gancho que a Carla falou, os bancos comerciais eles fizeram essa descoberta no início dos anos 2000, né, quando começaram a securitizar empréstimos antigos para financiar novos. E o objetivo inicial eram as hipotecas residenciais, que permitiam que os bancos, principalmente os do Reino Unido, aumentassem seus empréstimos a uma velocidade sem precedentes e conquistassem a bênção de políticos por fazer, né, com que esses empréstimos chegassem às famílias que até então eram rejeitadas por serem consideradas pobres demais para conseguir um empréstimo. Inclusive, Mariana Mazzucato fala isso no capítulo. E depois da crise financeira de 2008, desencadeada em parte pela securitização de dívidas, vista como sem valor pela inadimplência de suas hipotecas, deu-se atenção à securitização de outras formas de obrigação, entre elas os planos de contratos pessoais e os créditos para automóveis, para estudantes e para aluguéis residenciais. Bom, grande parte das coisas que eu ia falar já foi dito, mas um ponto que eu percebi, né, analisando, é que Minsky e Keynes, eles previram já, né, e já tinham avisado que a criação de instrumentos financeiros mais complexos iria acarretar em
prováveis crises. Nicolas até no clube passado falou da HFF de Minsk. E eu dando uma analisada, Carla falou assim por cima, mas eu queria fazer a pergunta mais subjetiva, quer dizer, mais objetiva. No caso, os CDBs, que foram, vamos dizer, um dos pilares da crise de 2008, se a gente for analisar, eles praticamente fizeram securitização, porque eles eram dívida de hipoteca transformada em ativos financeiros, né? Então, pelo que eu estava analisando, né, lendo sobre securitização, a crise de 2008, um dos instrumentos que conseguiu fazer com que a crise existisse foi a securitização. Se a securitização não tivesse sido usada de maneira tão abrupta, né, sem tanta regulamentação, a crise talvez não tivesse tomado os caminhos que tomou. Eu acho que essa é a contribuição que eu vou trazer aqui. Sobre o assunto, eu queria falar uma parte do que a autora estava se referindo, que ela fala que uma prática dos financistas, né, quando eles percebem que os seus passivos eles possuem muito pouco valor, eles tentam emitir ainda mais títulos, né, eles emitem ainda mais dívidas para manter os passivos deles coexistindo, né? Isso é interessante e que é derivado da complexidade desses ativos e do aumento do risco. Do risco permanece o mesmo, né, no caso. É isso que fragilizaria o sistema financeiro, né? Então, acho que Carlos explicou muito bem o que é a securitização, mas eu acho que uma das questões que mais me deixou abismado com tudo isso foi quando as agências de classificação, a Standard Poor's e a Moody's, foi no Senado dos Estados Unidos, meio que uma CPI da Covid, que eles estavam analisando todo o processo da Lehman Brothers, do Goldman Sachs, o que estava acontecendo. E quando eles perguntaram, né, por que a Standard Poor's e por que as outras agências classificavam as securitizações, né, as junções das ações como AAA e como algo super estável, ou seja, que era um investimento muito garantido, eles falavam que aquilo era somente a opinião deles e que qualquer pessoa poderia não seguir, ou seja, eles não tiraram dele da reta, né? Então, e se percebeu depois que os próprios bancos pagavam para as agências fazer as classificações, só que no final era só uma questão de opinião. Não, é nossa opinião só, as pessoas não precisavam seguir. Então, é exatamente isso que para mim, na minha concepção, foi uma das questões que mostrou mais das ferramentas que o mercado financeiro, que ficou extremamente descontrolado, usou para obter formação de capital. E é algo que a autora fala também, que a gestão financeira e o mercado financeiro sempre buscam, né? Sempre tem a retórica de buscar formação de capital para ter desenvolvimento, a la Nurx, né? Como o Nurx falava, para você ter um desenvolvimento, você precisa ter formação de capital. Na real, não é só isso, né? Para você ter uma estrutura de desenvolvimento, você precisa muito mais do que só formação de capital. Acho que é isso. Bom, mais como o professor Ricardo também explicou muito bem, Internacional 2, da questão do surgimento dessa bolha de 2018, da securitização, derivativos, que se encaixa mais como se fosse tipo uma armadilha que a própria população norte-americana cai em si. Porque, como lá é permitido dar a moradia deles como condição para se agariar empréstimos, aqui no Brasil, por lei, não é permitido. A sua única moradia dá como condição, você pega dentro como empréstimo bancário. Lá eles se viram, eu acho que mais da metade da população norte-americana tem suas casas hipotecadas. É a maior preocupação desse pessoal, se não pagar hipoteca. Aí termina que
como tem essa facilidade lá, pela falta de regulamentação, termina que foi criando essa bolha de derivativos e derivativos. Tem até um documentário muito bacana que fala sobre derivativos. No momento agora não lembro o nome, mas é bacana geral. Que no que o pessoal foi caindo nessa armadilha e foi chegando um ponto que os bancos não tinham condição de realizar o pagamento do pessoal que já estava fazendo o saque em um grande número, acabou que os bancos passaram a entrar em colapso. Aí nessa entrada de colapso, gerou toda a explosão da bolha, toda aquela situação que foi tomando conta mundialmente, naquele período de 2008, 2009, 2010, chegou um ponto que os bancos não tinham mais como abarcar para fazer o pagamento daquelas dívidas, que forçou o próprio governo norte-americano, que disse que não ia pagar, ajudar os bancos, terminou tendo que ajudar os bancos a pagar aquelas dívidas para poder retomar um pouco daquele crescimento. É basicamente isso. Bom, o que eu queria falar era uma coisa que até foi Daniel que falou na última vez, né? No último encontro, que foi sobre a bolha que hipotecas fizeram nos Estados Unidos. E como isso pode ser analisado hoje com a bolha que está surgindo com os empréstimos estudantis lá nos Estados Unidos também. O que é preocupante porque o que afeta os Estados Unidos vai, infelizmente, afetar aqui. E eu até vi um documentário, ele é bem besta, mas ele traz dados que eu achei bem importantes, né? Eu gostei mais por causa dos dados, porque as coisas que ele trouxe foi bem já simples, tipo, coisas que já é óbvio pra gente. Mas eu gostei num documentário na Netflix, foi aquele explicando dinheiro, né? Ele é bem besta, mas tem um episódio que ele fala sobre financiamento estudantil. Aí ele traz uns dados que eu achei interessantes, eu gostei dos dados, praticamente. Porque os dados ele mostrou como o financiamento estudantil cresceu, tá ligado? De 2000 pra cá. Aí, eu dando uma olhada nos dados, né? Você começa a analisar que realmente não é algo tomando uma proporção surreal e não tem uma regulamentação forte. A galera faz o financiamento e não tem um suporte governamental, não tem um auxílio para alocar de uma maneira que você consiga quitar a dívida, conseguindo emprego no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho está escasso, né? Até que no Brasil a gente vê isso, que hoje em dia a questão dos Ubers, por exemplo, apesar que quem tá de Uber não tá nem conseguindo mais trabalhar de Uber, né? Convenhamos. E essa questão da securitização, ela, pelo que eu analisei, ela impacta muito mais do que só o mercado financeiro. Quando a gente for analisar a fundo, né? Eu pesquisando, vendo documentários sobre a crise de 2008 e outras coisas, para dar uma entendida um pouco mais profunda na securitização, a securitização influenciou muito mais que só o mercado financeiro. Securitizar de maneira imprudente influencia desde uma pessoa que trabalha no campo, que precisa comprar seu pão de cada dia no comércio local, que esse comércio local vai ter um aumento dos preços, em decorrência de uma crise financeira ocasionada pela securitização indevida, até mesmo outros meios do mercado, né, ou fora dele, vamos explicar assim, fora. Então, gente, eu acho que a gente já pode iniciar a discussão, né, propriamente do capítulo, e aí a discussão começa por Cíntia, e quem tiver comentários para fazer dentro da fala de Cíntia, levanta a mão e depois a gente segue a ordem normal. Vou começar, né? A gente parou a desregulamentação e as sementes da crise. E aí a autora vai iniciar falando que nos anos 70, né, os setores financeiros, eles eram altamente regulados, mesmo em países de grandes centros financeiros, né, como os Estados Unidos e o Reino Unido. E aí ela vai falar que para os governos a regulamentação era essencial, uma vez que uma longa história internacional de crises bancárias e esquemas investidos eram fracassados ou fraudulentos, né? E aí ela vai mostrar que isso deixou a própria mercê empresas financeiras, né? Que elas podiam facilmente perder o dinheiro dos depositantes e assim acabar com a atividade da economia real e até provocar agitações sociais. Acabou que essa parte, assim, só uma fala cortando, enfim, o raciocínio aqui, que me lembrou, acho que, não sei se foi o capítulo 2 ou 3, que ela vai falar
como muito do sistema financeiro, né, empresas que contribuíram, por exemplo, para a crise de 2008, elas não sofreram nenhum tipo de punição, né? E acabou que quando você vai ler nesse capítulo, você acaba associando, né? Então, era só isso mesmo que veio à mente. E aí, ela vai, mais para frente, ela vai falar, né, que os bancos, eles competiam, né? E vai haver a tendência de oferecer rendimentos mais altos e ainda mais improváveis às poupadoras por meio do financiamento, né? Que os projetos de investimento seriam cada vez mais arriscados, até que acontecesse um desastre, né? Até que eles fossem à falência. E aí ela vai falar, né, que essa instabilidade era competitiva, era evitada, que vai restringir a entrada de dados aos bancos, algum poder de monopólio, né? E aí eles ainda vão causar algum prejuízo ao restante da economia de outras formas, né? Inflacionando de maneira artificial o preço dos empréstimos e coordenando suas compras e vendas para provocar um ciclo artificial da expansão e queda dos preços de mercadorias-chaves. E aí ela vai mais para frente, né, ela vai falar que o apetite estatal para a regulamentação financeira, ele só vai vir a aumentar após crise mundial de 1930, né? E aí que foi devido, né, enfim, a gente sabe, né, o colapso que teve, né, nos mercados de ações e bancos regulamentados, né, de maneira insuficiente pela Guerra Mundial, para a qual contribuiu diretamente. Pode falar, Nicole. Vocês estão me ouvindo? Eu só queria destacar que antes um pouquinho disso, ela fala sobre a questão dos pequenos bancos, né? Que eles sofreram e estavam vulneráveis por conta da sua distribuição dentro das indústrias e também até das regiões. Aí eu acho importante a gente destacar onde os pequenos bancos estavam nesse momento, né? E pelo que eles passaram. E além disso, ela fala que os grandes bancos, eles continuaram sendo grandes bancos, né? Então, eles não foram prejudicados, enquanto os pequenos bancos, eles eram, sim, prejudicados. Era só isso mesmo, Cíntia. Então, eu queria falar isso que Nicole falou. Inclusive, eu me lembrei do texto quando eu estava procurando o filme para o Café com Economia, que é o filme Too Big to Fail, né? Que a professora citou na reunião passada, que retrata exatamente isso, né? A crise lá de 2008, 2011, que o filme, né, é de 2011, e tipo, a forma como eu pesquisei, né, o filme que eu não tinha assistido, para mim representou muito a questão dos pequenos bancos, né, e essa questão dos bancos grandes não caírem. Manda depois do filme, quero assistir também. Beleza, beleza. Eu agora? Tranquilo. Ó, lendo esse capítulo, eu três sérias indagações, né? A primeira foi essa questão de Nixon, né? Ele interveio para entrar ele interveio em Fort Knox, né? E essa intervenção foi uma atitude dramática, né? Que sinalizava o fim do sistema de Bretton Woods e o início de uma busca por uma nova forma de gerir o comércio e os pagamentos internacionais, que fosse mais voltado para o mercado. E eu comecei a ver como esse ponto, né? Que é tratado na página 150, ele foi crucial para a desregulamentação do sistema financeiro. Essa questão do fim do Bretton Woods. E, dando uma lida, me surgiu uma indagação, que eu até cheguei a perguntar para Carla, só que ela não pôde responder, e eu vou perguntar aqui para vocês. Eu acho que perguntei para a Cíntia também. Só que me veio muito essa pergunta na cabeça. Beleza. Ela trata, muitas vezes, da questão da dívida pública do Estado, nessa parte, que era de Tiago. E eu comecei a pensar, se a dívida pública do Estado é um título do mercado financeiro, é transformado em título, né? Tesouro, enfim. É transformado em título. Se a dívida pública é o investimento, vamos dizer, mais sólido do mercado financeiro, mais sólido que vai ter lá, que tem menos chance de quebrar, vai ser a dívida pública. Que só não vai ter retorno na dívida pública se o governo quebrar. Enfim. Se a dívida diminuir, o mercado financeiro não vai ter mais um lastro sólido para poder se reinvestir, vamos dizer assim, porque ele teria a dívida pública como seu maior investimento mais sólido. E existe atualmente desde um tempo atrás. Eu queria essa indagação aqui que me surgiu bastante, se alguém souber responder.
Eu acho que, tipo, Rafael, o microfone tá desligado. eu falar de maneira bem leiga mesmo, é como falei para ti, sem ter muita combinação, né? Eu acho que quando a dívida ela diminui, né? Eu acho que nesse caso o dinheiro fica mais retido nos bancos e na economia em geral. Mas é uma opinião bem leiga, realmente eu não cheguei a me aprofundar nisso ainda. Faz sentido o pensamento que uma dívida pública alta do Estado, dos mecanismos públicos, fomenta, né, um financiamento da burguesia. Isso realmente existe. E é o que a gente está meio que vendo agora no Brasil, que no meio de uma crise a gente vê aumentando os juros, e eu já começo a ver vídeos falando, olha, renda fixa tá voltando, pá, tá voltando novo mecanismo, o Empíricos toda hora me manda e-mail e pá. Então mas mesmo se a dívida pública ela diminuir, a burguesia ela ainda tem o dinheiro dela garantido. É como o José Moreira falou, mesmo se a taxa de juros ela for zerada, o investimento público ele ainda é atrativo para os capitais. É óbvio que teve uma saída de capitais aqui durante a pandemia, durante a queda dos juros, por conta por conta da queda da atividade econômica, mas mesmo eu acho que com a queda da, da dívida pública, a burguesia ela sempre perpetua mecanismos de se autofinanciar. Isso aconteceu na ditadura, claramente. Tô entendendo. Bom, mais alguém quer comentar esse ponto? Acho que não. Outro ponto que eu destaquei aqui foi a questão das bolhas financeiras, que elas podem ser vistas como resultado da extração de valor. Ela destaca aqui que as bolhas financeiras só acontecem principalmente por conta da extração de valor. Durante crises financeiras, os valores são, na verdade, destruídos. Então, se tiver uma crise financeira assim como a de 2008, que eu acho que é o caso mais emblemático disso, ela só aconteceu por conta da extração financeira, de valor, né? Melhor dizendo, extração de valor do mercado financeiro. Como a gente debateu na última reunião, que as finanças elas não criavam valor, elas extraem valor. Então, se elas extraem valor, as finanças de forma indevida, desregulamentada, elas vão criar crise de forma contínua. E a crise vai sempre existir por conta da desregulamentação. Simples assim, sempre vai ter uma crise por conta da desregulamentação. Não é outro motivo, é a desregulamentação, pelo que foi elencado aqui. E mais um ponto que eu queria trazer era essa parte, esse critério que comentou Keynes, né? Keynes comentou aqui no livro que Wall Street não poderia ser aclamado como um dos maiores triunfos do laissez-faire capitalista. Aí ela destaca que não é uma surpresa, né? Se está certo de pensar, as melhores cabeças de Wall Street foram, de fato, conduzidas em direção a um objeto diferente. Aí ela destaca essa parte do objeto diferente, né? Que, segundo Keynes, não era uma forma de produção, mas uma aposta, né? Que o mercado estava fazendo. E eu percebi que Keynes era bem emblemático nessa questão, né? E tinha essa questão dos agentes de aposta, que o mercado financeiro seria mais uma aposta, né? E eu acho que isso até é o tema do próximo capítulo, né? Que o próximo título do capítulo é... Deixa eu ver aqui rapidinho. A ascensão do capitalismo de cassino, né? Que seria o mercado de apostas. Então, essa parte eu não vou entrar. Isso aí vai ser a nossa próxima discussão. Eu concordo, mas além dessa questão da desburocratização, o capitalismo, tanto como Keynes como Marx, eles apresentam claramente que o capitalismo ele tende a perpetuar ciclos de incertezas e ciclos de crise. Então, como Marx falava, enquanto o capitalismo ele conseguir deixar dividido a aparência e a essência do sistema, ainda vão se perpetuar crises, porque ainda vai existir um fetichismo e ainda vai existir um controle dos meios de produção e um controle dos meios
formação de capital. O Keynes, ele era um fundamentalista pleno, né? Ele ficou milionário com a bolsa, mas também quebrou e recuperou sua fortuna posteriormente. E ele viu justamente isso aí, que os investidores que se posicionaram a muito curto prazo, curto e médio prazo, ele tinha um caráter muito especulativo, muito de jogo, muito de cassino. Já os investidores que enxergavam o horizonte de longo prazo, analisando os fundamentos da empresa, não só a parte estatística, né, que envolve também no mercado financeiro, eles tinham um caráter mais, como o próprio nome já diz, né, fundamental, né? Eles realmente tinham uma certa compromisso e honra por estar sendo, não só investindo, mas sendo sócio de certas empresas. Isso é muito interessante do Keynes também. Só uma pergunta, tá em qual parte? Já tá nos Senhores da Criação Monetária? A gente tá debatendo como um todo, assim. A parte que for quiser destacar, né? Tô pegando a parte toda que seria inerente a Tiago e destacando assim, os pontos principais. Então, a ideia é a gente seguir a ordem do capítulo, entendeu? Cíntia falou e Dilária, e aí a gente segue a ordem do capítulo. Independente das considerações que vocês tenham que fazer, a gente vai fazendo isso mais no final. O importante agora é a gente discutir o capítulo como um todo. E aí sigam a ordem do capítulo e depois a gente volta para essas considerações. Isso Aí é só o para a próximo- gente não pular nada importante. Desculpa, Nicole. Isso é só para a gente não pular nada importante no capítulo, tá, gente? Vocês podem, sim, quando começar a falar de vocês, falarem as suas percepções, mas tentem não fugir do capítulo, porque senão, assim, não vai ter discussão, né? Coerente com o capítulo, no caso. Eu não sei se a Manuel vai conseguir, porque ele estava sem microfone, né? E aí passa para a próxima pessoa e ele manda no chat as contribuições dele. Gente, eu também tenho uma sugestão. Caso vocês assim, não gostaram necessariamente dessa parte, mas, por exemplo, tá mais ou menos agora na parte do Bretton Woods, que ele vai falar. Então, se alguém quiser falar sobre isso, levanta a mão e fala. Aí vai dando seguimento. Não precisa necessariamente ser na ordem alfabética, né? Porque senão acaba empancando o negócio aqui. Mas aí vocês levantam a mão e vão falando, né? Desde que siga o capítulo. Sintam-se à vontade. Tanto que eu falei de Nixon, né, na questão do Bretton Woods, já para dar continuidade à sequência. Para ver se alguém queria falar sobre Bretton Woods. Tem uma parte que eu queria falar aqui desse parágrafo que a gente parou, né? Que é a respeito dos mecanismos de regulamentação do sistema financeiro, né? Que tem aqui a criação da lei Glass-Steagall, né? E também tem o novo regime do Bretton Woods, que começou em 1944, e é isso, né? No caso, a lei de Glass-Steagall, né? Ele fala sobre a regulamentação dos bancos a respeito de separar bancos comerciais e bancos de investimentos, né? Os bancos comerciais seriam as instituições financeiras que receberiam depósitos e os bancos de investimentos seriam as organizações financeiras que arrecadavam dinheiro para empresas mediante emissão de dívidas e ações, fusões, aquisições corporativas e negociações de valores imobiliários para suas próprias contas. Nessa parte do banco de investimentos é mais abrangente do que o dos bancos comerciais, né? No caso, fala aqui que o sistema de Bretton Woods, né, ele tem como base o sistema do padrão ouro, com um regime monetário que criava um lastro da moeda vigente com o valor do ouro, né, da cotação do ouro. E é interessante falar também que isso aí é no período áureo do capitalismo, né, a era de ouro do capitalismo, que durou até 1970, quando houve e ficou conhecido como as últimas décadas do século XX como décadas de crise, né, do capitalismo e também do sistema socialista, né, dos países, do conglomerado dos países socialistas. E fala que dos pontos que mais caracterizam isso seriam a estagflação, né, o
decrescimento das economias do globo, né, em geral, e é isso, né? Agora, interessante... Passar aqui. Ao longo de todo o texto, né, vai falando como que os bancos criavam lobbies, né, para tentar desregulamentar essas leis e essas outras regras que restringiam, né, a ação financeira, né, dos agentes. Fala também que isso foi se perdendo, né, ao longo do tempo, e é interessante explicar sobre a estagflação, né, que é um período de baixo crescimento econômico com crescimento da inflação, né? E tem vários debates sobre a respeito de como se explicaria esse fenômeno, né? Eu peguei aqui uma perspectiva aqui de alguns autores que falam que uma perspectiva teórica dominante à época, né, o keynesianismo, a inflação resultaria de uma pressão da demanda sobre uma economia cujos fatores de produção já estavam próximos da plena utilização da capacidade produtiva, né? Ou seja, uma economia que não haveria desemprego nem capacidade ociosa dos bens de produção. Aí, nesse caso, ao contrário, quando o desemprego fosse elevado ou crescente, não deveria ocorrer aumento da taxa de inflação. Não era isso que se verificava na maior parte dos países capitalistas desenvolvidos e demonstravam que estava havendo decrescimento da economia com o aumento da inflação, né? Assim, também nessa época tem a crise do choque do preço do petróleo, né, nos anos 70. Mas a respeito desses outros autores que falam sobre a estagflação, o preço do petróleo influencia, mas também existem outros movimentos econômicos que influenciariam nesse fenômeno, né? E uma outra versão é que fala sobre o termo espiral preços-salários, né? Que atribuiria um movimento econômico de que estava tendo um decréscimo na lucratividade das empresas e que isso impactava diretamente nos preços dos produtos, né? E é isso, né, que eu ia falar. A gente pode continuar aqui com um capítulo. Alguém tem alguma consideração a respeito do... Bom, primeiro, antes de eu comentar a tua fala, só comentar que eu entendi o que o William botou. Eu acabei falando uma parte sobre os senhores da criação, perdão. Mas, chegando na parte que o Lucas falou agora, sobre a questão do lobby, que ele destacou, né? É deixado no texto de forma direta a questão de os lobbies terem influenciado bastante a desregulamentação. Tipo, não foi só os fatores políticos, não foi só os agentes políticos que fazem política pública. O lobby teve influência tremenda nessa desregulamentação, nessa nova formação do mercado que foi realizada na segunda metade do século XX, né? Essa desregulamentação teve grande consequência por conta do lobby. Então, eu comecei a me questionar muito se realmente os fazedores de política fizessem uma maior regulamentação do lobby, né? Se o lobby realmente tivesse restrições, que não é tão grande, né, as restrições dele, talvez hoje em dia a gente não tivesse numa maré de incerteza econômica tão grande, né? Eu ia pontuar essa questão do lobby, que o Ari falou, e também reforçar um pouco a lei, né, que Lucas citou, o Glass-Steagall, né, que eu tinha pesquisado por fora, porque tem muito tempo que a Mazzucato traz que a gente não vê decorrer do texto, né? E eu vi que essa lei, ela fazia parte da lei dos bancos, né, que ela limitava os títulos que eram emitidos por outros bancos, né, os comerciais, né, e limitava também as atividades deles em relação às filiações e financeiras, né? E essa lei,
ela foi importante, né, nesse caso aí, porque ela regulamentou também um sistema bancário normalizado e segmentado para as figuras do Banco Central e outros bancos comerciais também. Então era isso que eu queria só apontar, porque acho que faz sentido, né? Quando se cita algo, está dentro do contexto. Eu só queria comentar em relação a que a Mariana Mazzucato ela fala que já no fim da década de 70 houve meio que um fim das comissões por transações mínimas, e tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. E já em 1986 ocorrem reformas financeiras, que é chamada até do Big Bang, e que permite também, que meio que acaba também com as comissões fixas para compra e venda de ações na Bolsa de Londres, e permite também que pessoas estrangeiras operem lá na Bolsa de Londres. Tem outro... Agora, terminou? Pode. Eu ia falar... Não, deixa eu falar rapidinho. É só que no fim também... É só a internet que está me atrapalhando aqui. No fim da desregulamentação e semestre da crise, ela também vai falar em relação que os grandes bancos, como o Goldman Sachs, eles desenvolveram uma infinidade de instrumentos financeiros que foram ficando cada vez mais complexos. Pode falar, Nicole. Tá bom. Gente, desculpa, e eu acabei desligando a câmera para ver se a internet fica melhor, porque eu não estava conseguindo acompanhar a fala de William. E eu não sei se eu vou voltar um pouquinho na discussão do capítulo ou se eu vou avançar agora, que eu estou meio perdida onde a gente está. Mas eu só queria falar de uma parte que a autora disse que as dificuldades econômicas enfrentadas pelas economias industriais, elas foram vistas por alguns como uma crise do capitalismo, né? E que o que não se previu naquele momento foi que os mercados financeiros eles seriam aclamados como a solução para sair da crise. E, além disso, ela coloca que as finanças elas passaram a ser um hormônio de crescimento que restauraria e sustentaria a expansão econômica. Aí, era só isso mesmo que eu queria falar dessa parte. Podem continuar, quem tiver alguma consideração para fazer. Tem uma parte que eu queria falar aqui a respeito que é no próximo capítulo aqui, que ele fala como se deu, né, um movimento para o fim do sistema do Bretton Woods, né, passa a respeito da adoção dos como é que chama? Do eurodólar, né, por países europeus e da Rússia, e que levaram a uma escassez de dólares no mercado internacional, né, que estava, no caso, a escassez de dólares significaria uma moeda que seja insuficiente mesmo para o país que a emitia, né, no caso, os Estados Unidos. E, no caso, o presidente da época, o Nixon, né, que interveio e quebrou o sistema de Bretton Woods, adotando um sistema de câmbio variável, né, um câmbio flexível, acabou salvando a economia dos Estados Unidos de uma próxima crise, né, que seria da crise a respeito de um câmbio fixo, né, porque não estava conseguindo controlar a emissão de dólares e a respeito dos movimentos cambiais no mercado internacional, né. E aí depois se deu a estagflação, né. No caso, seria um período de crescimento zero e inflação alta. E aí depois também se deu também o primeiro choque do petróleo, né, em 1973, e depois o segundo choque do petróleo em 1979, né, influenciando as próximas décadas, década de 70 e 80, como
décadas de crise, né, no capitalismo. Pode falar, eu, Kim. Acho que Nicole deve ter problema com a internet. Mas Lucas já Tu encerrou. terminou, Lucas? Desculpa, sim, eu achei que ele dessa tinha parte parado. aqui, depois eu falo outra coisa aí a respeito de outro assunto. Tá, então, eu queria falar um pouco sobre globalização, né? Porque assim, esse tema, né, de globalização em si, eu só vim ver agora em Desenvolvimento 2, né, e um pouco em Internacional 2, né? E aí é interessante um parágrafozinho aqui que é depois que a Nicole pontuou, né, que fala que a globalização ela aumentou a competição, né, especialmente na manufatura, e nos países do Ocidente, muitas comunidades dependentes de produtos manufatureiros viram seus empregos migrarem para o Oriente, né, em direção à China. Então a gente vê que começa aí, né, nessa época, o processo em que a Ásia em si começa a desenvolver mais do que o Ocidente, né, de certa forma. Que é algo que a gente vê mais produtivamente na disciplina de desenvolvimento 2, né, com a professora Agda. Alguém mais alguma coisa sobre esse capítulo? Senão a gente vai para os senhores da criação. Ou a gente não chegou ainda não foi, minha gente? Se eu não tô, porque eu tô tentando acompanhar pelo Kingdom, mas acho que a gente chegou ainda não. Chegou não. Não, pronto. Tá, alguém quer começar? Senão, começar. Ok. Pode começar. Logo no comecinho, né, ela vai falar que as grandes empresas, elas foram bem cuidadosas, né, para garantir uma redução das regulamentações, em vez de ter uma desregulamentação total, como queria o livre mercado. E aí ela vai falar da ideia de Hayek, né, que tinha a ideia, enfim, ela tem a seguinte ideia, né, que para manter seus altos lucros, os grandes bancos comerciais e de investimentos ainda precisavam de reguladores que mantivessem concorrentes em potencial fora do mercado, né? Aí mais para frente ela vai falar que, ironicamente, esse comportamento foi desastroso dos grandes bancos que vai desencadear a crise de 2008, né? Que de certa maneira a gente já tocou em alguns aspectos aqui, né, durante a discussão, que obrigou, né, reguladores principalmente da Europa a prolongar e complicar um processo já árduo para a obtenção de uma nova licença, né? E aí ela vai falar que vai frustrar os planos de liberar uma horda voraz de bancos competidores, né? E aí ela abre aspas e diz que bancos menores e mais recentes que tentam competir com instituições bancárias já estabelecidas. Aí ela vai começar a falar das licenças, né? Que ao emitir licenças de maneira... os bancos centrais estavam admitindo em silêncio algo que relutavam em anunciar ao público, né? O poder extraordinário dos empréstimos bancários do setor privado em determinar o ritmo da criação monetária e, assim, o do crescimento econômico. E aí ditaram tanto, né, que foi da onde surgiu a bolha, né? A gente já citou aqui. E parou onde parou na crise de 2008, né? Pode continuar, Eduardo. Pegando nesse gancho de Cíntia, tem uma parte, inclusive, nesse começo, que fala que os bancos criaram dinheiro, né? Criavam dinheiro nessa patinha de criação. E o governo, né? Os governos, eles negavam que essa noção existia, né? Do ponto de vista político, era algo totalmente impronunciável, né? Dizendo aqui, por conta que os governos controlavam o suprimento da moeda, né? Era aquela teoria do monetarismo, o famoso Milton Friedman. Enfim. Aí a gente começa a ver aqui as influências já do neoliberalismo, né? Nesse comecinho. Eu queria destacar uma parte que... desculpa não ter levantado a mão, viu, pessoal? Eu queria destacar uma parte que ela coloca a visão dos economistas ortodoxos, né? Que ela fala que eles já aceitavam essa caracterização e sua implicação, no caso de que os bancos eles desempenhavam um papel econômico vital ao mobilizar, entre aspas, as poupanças. E é mais sobre isso mesmo que eu queria destacar, essa visão que ela coloca aí e que eu achei importante da gente destacar.
E aí, quem quiser fazer outras considerações, Rafael, pode falar. Então, eu acho que a influência do Friedman foi muito importante para esse processo de desburocratização, mas o maior preponderante, né, percursor, é melhor, dessa desburocratização foi o Alan Greenspan, porque ele conseguiu estabelecer uma ala considerável no setor político para estabelecer essa pauta em políticas públicas de desburocratização, lá nos anos 60. Então, é isso que é importante de se ver, porque passou-se vários governos, passou-se Bush pai, Bush filho, veio Obama e continuou, veio Clinton também no meio, continuou democrata e republicano, mesmo com democratas e republicanos, essa ala do Greenspan continuou com Ben Bernanke, continuou com Larry Summers, continuou com todo esse pessoal. Então, mesmo com o Clinton e o Obama tentando fazer políticas progressivas na ponta, atrás tinha o pessoal fazendo política financeira tóxica, né? Política financeira que repercutiria em 2008. Então, essa é a problemática. Como é que você faz uma política progressista na ponta e você me faz uma política financeira regressiva e que ia gerar um descontrole total do mercado financeiro? Então, do setor financeiro. Então, acho que isso que é importante mais a ser refletido sobre. Porque não adianta você fazer... É óbvio que você fazer políticas progressistas radicais vão ter uma mudança bem impactante por conta da estrutura que ela tende a ser modificada. Mas não adianta você fazer tais políticas se você perpetua representantes de políticas financeiras regressivas, porque você vai ter o descontrole a qualquer modo. Foi o que aconteceu, foi corretagem predatória e que acabou que as pessoas não conseguiam mais pagar a hipoteca, simplesmente isso. Foi desumano. Só complementando a fala de Rafa, uma fala bem simplória que eu vou falar aqui, é que assim a gente consegue ver que a questão não é simplesmente, né, a alternância de governo, né, a alternância de espectro político, né, chega a algo muito mais profundo da estrutura econômica e política que era aplicada no governo e no Congresso na época, né. A gente vê que não é simplesmente trocar para candidato A para candidato B, espectro A, espectro C, não. Tem uma questão muito mais profunda por trás. Tem uma parte que eu queria falar a respeito da fala de Rafa, que é pegando também uma parte do texto, que a autora vai falar que a política econômica que se baseava nessa época era o monetarismo, né? E o monetarismo era as ideias trabalhadas basicamente por Friedman, né? Aquele economista. E tinha umas vertentes do monetarismo, que seria basicamente trabalhar com uma taxa natural de desemprego, né? E você haveria uma taxa natural de desemprego e aí você não precisaria ou não deveria diminuir o desemprego além dessa taxa natural, né? Que corresponde ao fala de Rafael também. Eu acho que logo depois, assim, é só mais um destaque mesmo. Logo depois dessa parte que ela vai falar sobre a política dos monetaristas, ela vai destacar, né, que ela vai falar que os bancos, eles não vão ter só a capacidade de criar dinheiro, mas também de alocar para outros setores da economia, né? Então, eu acho que isso, de certa maneira, destaca o quão forte, quão influente é o setor financeiro, né? O como ele pode, de certa maneira,
sei lá, imagina um corpo e como ele pode adentrar assim nas nossas veias, sabe? Seu sangue, assim, passando por todo lugar, assim, é bem complicado. Era só isso mesmo, gente, só pra... Porque, enfim, era o momento agora. O microfone tá desligado, Rafael vai falar? Ah, tá bem. Alguém mais para fazer alguma consideração sobre essa parte? Sobre esse capítulo, já caiu aqui. Botei agora. Sim, isso. Exato, Diário. Só mais um comentáriozinho. Tá dando pra me escutar? Porque eu até liguei a câmera, que aqui tá travando muito. Tá sim. Beleza. Só uma parte bem rápida que é dito aqui, deixa eu só encontrar, que é sobre o Banco do Reino Unido, né? E ele só foi, se não me engano, rapidinho, pessoal. Aqui, ó. Um ano depois do governo de Margaret Thatcher, avaliou os controles... Não, aqui não. Aqui. Foi somente após a crise de 2008 que o Banco da Inglaterra admitiu que empréstimos criam depósitos, e não o contrário, né? A questão da criação monetária. Aí até é dito aqui que apenas 3% do dinheiro da economia do Reino Unido é dinheiro vivo, o que algumas vezes é chamado de dinheiro fiduciário, né? Isto é, qualquer moeda legal respaldada pelo governo, né? Aí é dito, né, que os bancos criam todo o resto do dinheiro que é circulante na economia. E isso é uma coisa que era negada até a crise. Eu acho que uma parte importante de destacar, que vem antes um pouquinho dessa que o Diário falou, é que ela diz que quando um banco, ela explica nessa parte de que quando um banco concede um empréstimo, digamos, para uma hipoteca, ele não transfere dinheiro vivo, mas ele transfere para a conta do contemplado a quantidade equivalente à hipoteca. E instantaneamente cria-se dinheiro. Porém, ao mesmo tempo, o banco criou um passivo para si mesmo, que seria um novo depósito na conta do cliente. E os bancos devem assegurar que possuem reservas ou dinheiro suficiente para atender às solicitações de pagamentos do cliente a outros bancos ou saques em dinheiro. Eu acho que é importante explicar essa explicaçãozinha mesmo que ela dá para a gente, né, esse esclarecimento. Pode falar, Yukimi. Então, pegando aqui já a outra parte que Dior falou, só que é a seguinte, né? É algo que a gente vê também em relação à microeconomia, né? Que é a questão das regulamentações e barreiras que tem, né? E aí fala no parágrafo que, depois que Dior falou ali, né, que a concessão de licenças e regulamentações, eles acabam servindo com uma barreira maior para os bancos menores, né? Que sofrem uma desvantagem sobre isso, e aí os grandes bancos, eles têm a vantagem, né? Porque, tipo, eles têm os custos maiores para arcar, né? E de uma forma mais barata. Então, tipo, mesmo uma análise microeconômica, nesse caso, cabe também, né? Essa parte. Eu só queria comentar sobre o que o Nicola estava falando em relação a quando os bancos emprestam dinheiro, que tem uma parte também que a autora vai falar sobre que as criações monetárias também ocorrem quando se paga qualquer coisa com, por exemplo, cartão de crédito ou então cartão de débito. Só para finalizar essa parte dos senhores da criação, né? Eu acho que ninguém mais vai falar. Tu falar, Nicola? Tu é só passar para a próxima parte. Pode falar, Diário. Tranquilo. Eu já vou para a parte final desse tópico, né? Que ela fala que se as apostas dos bancos vão colocar em algum momento o banco em risco, o governo vai ir de imediato para aquela questão do resgate, né? Aquela questão que a gente está debatendo desde o início do capítulo. Grandes demais para quebrar. Simples assim. Os bancos não têm medo de apostar porque eles sabem que não vão quebrar, porque o governo vai ir de imediato ajudar os bichinhos que estão passando por necessidade, né? Enfim. Aí ela até fala, né, que essa garantia implica de um resgate financeiro público, diminuir os custos dos maiores atores para levantar capital, consolidando ainda mais seu poder no mercado. No caso dos bancos, ainda tem mais consolidação do seu monopólio, né? Graças ao fato de eles serem muito grandes para quebrar.
Caso ninguém mais tenha algum comentário para fazer sobre esse tópico, a gente já pode passar para o último, né, que é as finanças e a economia real. Eu acho que esse já era o último. As finanças e a economia real seria do próximo Isso Clube não é do para o Livro. próximo encontro, não? Os 3 últimos que faltam? Pro próximo Porque, Clube do Livro. enfim, tem eu e o Kim ainda próxima semana. Tá certo, eu me confundi, gente, desculpa. Alguém mais fazendo algum comentário para a gente finalizar? Não. Então é isso, pessoal. Obrigada pela discussão. E o William vai falar? Não. Ah, tá bem. Obrigada pela discussão. Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Deixem um like. E é isso. Na próxima segunda-feira a gente volta com a discussão do capítulo 4, dos últimos subtópicos, porque como esse capítulo é meio longo, a gente preferiu distribuí-lo entre essas segundas-feiras. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Vai ficar gravando ou como é que é? Professora Carla, pode parar a gravação. Esse é o ponto. Não sei se ela vai. Eu acho que ela vai não estar aí. vai. Ela foi pro médico, então talvez ela não esteja escutando mais a gente. Eu acho que vai ficar gravando até não sei qual hora até ela chegar, tá ligado? Aí depois é só cortar. Só que se Será? todo mundo sair, Qualquer ficar coisa dá um só toque ela. pra ela e ela desliga, né? Não, mas É tipo, melhor ficar com ela, não? se ficar só ela na call, aí acho que a gravação é cancelada. E com uma vez aconteceu isso, não? Não, continua gravando. Só se encerrar a chamada. É. Porque Manda ela não mensagem chega a gravar privada, acho que ela ela sozinha. Então não tem isso.